Saudações! É um prazer novamente poder estar aqui com você, compartilhando dessa boa palavra, palavra que é do Senhor. Hoje eu quero trazer para o nosso ensino, a nossa aprendizagem, Mateus capítulo 15. Sabe quando Jesus estava com aquela mulher de Cananeia e ela chegou para ele pedindo algo para sua filha, e Jesus diz que não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi quando ela responde que os cachorrinhos comem das migalhas que caem, embaixo da mesa da comida dos ricos. É interessante observar isso. Mas vamos aprender um pouco mais de onde surgiu essa ideia. Sabe que era comum entre os judeus, na época do passado, na antiga aliança, de chamar a outra pessoa de cachorro. Quando havia alguma desavença, alguma discussão, chamar de cachorro. Na verdade, até hoje acontece isso. Quando há alguma discussão, quando tem raiva entre duas pessoas, é comum o outro chamar a pessoa de cachorro e outras palavras a mais, né? Mas nos dias de Jesus, como isso está acontecendo? Cresceu essa ideia entre os judeus que outros povos eram imundos, eram idólatras, eram cachorros, né? Eram cães sujos, porque eles não tinham Deus. A lei havia sido dada aos judeus e eles se sentiam privilegiados com esse respeito da lei que veio de Deus através de Moisés para eles. Então se sentiam superior a outros povos. Daí a ideia de considerar outros como cachorros. Então podemos observar que ao invés de diminuir essa ideia, ela cresceu entre os judeus e nos dias de Jesus era fortemente isso, né? Essa ideia de considerar outros povos como cachorros. Eles eram privilegiados por causa da lei que eles tinham, o conhecimento, as alianças, e eles se sentiam superior a qualquer outro povo fora dos judeus, né? E essa superioridade que eles sentiam levava eles a achar que era melhor do que qualquer outra pessoa. Mas nós vamos observar que quando Jesus chega, ele vai tentar mostrar que, na verdade, essa ideia é uma ideia humana, não é uma ideia de Deus. Sabemos que os gentios, outros povos fora os judeus, eram idólatras, construíam e adoravam imagens e outras coisas bem sujas, que era considerado muita sujeira perante Deus. Mas, na verdade, os judeus também faziam isso. Várias vezes foi necessário Deus agir com um braço forte, com dureza, porque eles eram muito fracos no sentido de acompanhar a idolatria trazida por outras pessoas que chegavam no meio. Acabaram fazendo casamento misto, que era proibido, aprenderam a adorar deuses falsos, muitas imagens, esculturas, que era trago por meio deles. Então, consideravam melhor do que os gentios, porém praticavam as coisas que os gentios também praticavam, da sujeira, da idolatria com outros povos, né? E sabemos que Jesus vai mudar isso. Jesus vai mudar porque no Evangelho de João, capítulo 10, pegue a sua Bíblia e veja comigo, Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 16, podemos observar que Jesus já está falando aqui, antes de ser ressuscitado, que ele tem outras ovelhas, em outros apriscos. Ele está falando dos gentios. E ele fala que ele vai os chamar e eles vão ouvir. É interessante observar isso que Jesus coloca aqui, porque quando foi pregado o evangelho aos gentios, o apóstolo Paulo foi um dos pioneiros que saíram para os gentios, abraçaram a fé, e a igreja entre os gentios cresceu sobremaneira, que causou ciúme nos judeus. E quando Paulo escreve carta aos Romanos, ele fala que Deus ia fazer isso, colocar ele em ciúme com um povo que não era povo, com gente de línguas estranhas, outras línguas espalhadas. E isso aconteceu. Mas em João capítulo 10, pegou a sua Bíblia? João capítulo 10, veja no versículo 16.
Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus está dizendo que eu tenho mais pessoas que não é desse aprisco dos judeus, que vão aceitar o evangelho e vai ouvir a minha voz e vai seguir. Então quando eu falar, vão me ouvir. Então daí até chegou a nós. Eu ouvi o evangelho, você está ouvindo e está crendo nas palavras que Jesus Cristo ensinou logo no primeiro século, né, no seu ministério, por volta dos 29 a 33 anos, 30 a 33 anos, e até hoje estamos praticando esse evangelho, porque nós não somos judeus, somos gentios, mas acreditamos e aceitamos Jesus como Senhor, aceitamos que Ele deu a vida, derramou seu sangue por mim e por você. E podemos ver nos outros 2 versículos que Ele falou que ia dar a vida, ninguém ia tirar. Ele ia dar a vida, ia haver na hora certa, mas ele ia entregar a vida na mão dos malfeitores, no momento certo para salvar o homem. Por isso nós somos povo de Deus, aqueles que acreditam no Evangelho. Essa conversa que Jesus está tendo aqui no Evangelho de João desenvolve melhor-se lá na carta de Efésios, capítulo 2. Vamos comigo lá depois, nós vamos voltar para Mateus, capítulo 15, para ver essa história. Efésios, capítulo 2, já está com a sua Bíblia na mão? Então vai lá para o capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios. Veja como desenvolveu essa ideia, e ele é muito rica, porque ajuda a gente a compreender que os judeus não tinham razão de chamar outros de cachorros, de sujos, porque Deus já tinha planos. E até vamos ver algo interessante em Mateus capítulo 15, que a ideia que é usada pelos judeus, Jesus não usou ela em Mateus capítulo 15. Assim nós vamos entender melhor. Mas veja comigo aquilo que João colocou, né? Em João capítulo 10, versículo 16, quando Jesus está dizendo que tem ovelhas fora desse aprisco. Olha, Efésios capítulo 2, no versículo 11, falando e tratando-se de outros povos, que é os gentios. Versículo 11, portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, por intermédio da cruz. Então a cruz derrubou a parede da inimizade que havia entre os judeus e os gentios, para fazer um povo só que serve a Deus, destruído por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Então, os gentios, que era considerado pelos judeus como cachorros, por causa da idolatria que eles viviam, porque não tinha Deus, agora está dizendo, vocês não são mais estrangeiro, não são estranho diante de Deus,
Vocês é o quê? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então Jesus trata os gentios como os judeus. Os judeus foram privilegiados por ter conseguido estar com Deus desde o começo e conhecer. Porém, praticavam coisa que era pior do que os gentios na sua vida no dia a dia. Então Jesus aqui não está destacando e elogiando os judeus e menosprezando os gentios. Eu tenho ovelhas nesse aprisco, mas tem outras ovelhas em outros lugares. É necessário que eu pregue para que elas possam ouvir a voz do pastor, do sumo pastor, que é Cristo Jesus, e assim vai ter um rebanho e um pastor. Agora vamos lá para Mateus capítulo 15, vamos ver a ideia. Por que é que os judeus, e aqui fortemente Jesus está mencionando, mas não de uma forma taxativa, dizendo que os gentios são cachorros, são selvagens, são brutos, são, vamos dizer assim, nojento. Aqui em Mateus capítulo 15, conversando com essa mulher de Cananeia, nós podemos observar no versículo 21, Mateus capítulo 15, no versículo 21, nós podemos observar que essa conversa inicia justamente para ensinar para os judeus e para nós nos dias de hoje, que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, seja em qualquer nação, aquele que aceita o Evangelho, aquele que aceita Jesus como Senhor, é bem-vindo para o reino de Deus. Eu já disse em outros vídeos, você pode verificar, não importa o país onde nasceu, não importa a nação, não importa a língua que fala, busque a Deus e Deus o aceite. Nós podemos ver isso. Mas vamos fazer a leitura aqui de Mateus capítulo 15, para ver a ideia e o conteúdo das coisas que está acontecendo nesse momento que Jesus usa essa linguagem de cachorrinhos. Mateus capítulo 15, versículo 21. Conversando com essa mulher de Cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Percebeu que Jesus ouviu essa mulher clamando, e o que ela diz é como os judeus mencionavam, filho de Davi, como Jesus foi conhecido. Filho de Davi, tem compaixão da minha filha, porque ela está endemoniada. Jesus não respondeu nada. Os seus discípulos chegam para ele e falam: Senhor, despede. Só vontade de falar: olha, está perturbando a gente. Ela nem é dos judeus, já aquela ideia da separação. Despede ela, manda ela embora daqui. Está perturbando a nós e a você. Pouco mais, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quer dizer, está tentando defender. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O que ele responde? Eu fui enviado senão para o meu povo. Ajoelhou e adorou e disse: socorro. Quer dizer, ela estava aflita. Era uma criatura de Deus, também criada para ter a eternidade. Nesse momento ela está aflita e chega para Jesus: me deu alívio, me deu socorro. Ela, olha comigo no versículo 26, então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Então, ele já diz que não é certo se eu tirar dos filhos de Israel, do povo escolhido por Deus, e dar para aqueles que não é povo de Deus. Cachorrinhos. Você percebeu a diferença? Os judeus usavam chamar os gentios de cachorro, imundos, cães, selvagem, sujo. Jesus chamou de cachorrinho. Sabe o que significa essa palavra cachorrinho no grego? Significa um bichinho de estimação. Então Jesus está dizendo para ela aqui, e eles entendiam isso, os judeus, que os gentios também eram um povo de estimação. Não tinha tido a oportunidade ainda por causa dos judeus, que não levou essa mensagem aos gentios, para que eles pudessem também ir aceitando e conhecendo Deus. Os gentios fecharam entre si e não levou a mensagem de Deus a outros povos. Eles imaginavam superior e que os outros não podiam ter o privilégio que eles tinham com a aliança e com a lei que Deus havia dado a eles. Lembra quando Pedro chegou na casa de Cornélio? Pedro entrou na casa de Cornélio, quando Cornélio caiu aos seus pés. Pedro falou, levanta, porque eu também sou homem como você. E ainda diz, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Quer dizer, Pedro está quebrando essas regras lá no livro de Atos. E para Pedro explicar depois para os outros apóstolos em Jerusalém, desse ato que ele fez entrando na casa de Cornélios, em Atos capítulo 10, pode ler lá, você vai ver essa história. Foi difícil para Pedro, porque estava tendo dificuldade desse entendimento. E aqui, quando Jesus disse cachorrinho, ele está dizendo, vocês também é de estimação. Deus não está jogando vocês fora. E aí ela diz para ele, no versículo 27, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Grande é a tua fé. Percebeu que ela ultrapassou barreiras que os judeus haviam colocado e foi até o Messias, até Cristo. E Jesus, quando ele diz, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é lícito. Ele diz que não ia fazer, que não é lícito, mas ela o adorou e mostrou que Deus é tão bom que ele estende as tuas mãos a qualquer um, aquele que se achega para ele. E ela se achegou sem se preocupar com a rejeição dos judeus. Apesar dos seus discípulos falando, Senhor, despede essa mulher, no sentido de que ela já está perturbando nós. Então despede ela, manda ela embora. Ela aproximou um pouco mais e venceu essa barreira. Sabe que não é difícil chegar-se a Deus, mas tem uma barreira que ainda impede os homens de chegar a Cristo para poder obter a salvação, obter o conhecimento, obter o pão da vida, o pão para a vida eterna. Sabe que até hoje acontece isso. Pessoas fazem coisas que não devem e estão impedindo muitas pessoas de chegarem a Cristo com as suas ideias erradas. Não caia na cilada dos homens. Ultrapasse as fronteiras. Se achegue e fique pertinho de Cristo para ter o alimento para a vida eterna, que é a palavra do Evangelho. Eu estou gravando esse vídeo e espero que você aprecie e que possa entender um pouco mais, mas que não fique só com você. Vai, se inscreva no canal, dá o like, dá um joinha e assim, em seguida, compartilhe para quantas pessoas você quiser. Ajude as pessoas também a entender a palavra do Senhor, que veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que Deus o abençoe ricamente, hoje e sempre.